Provérbios 3, versículo 9 e 10. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga aleluia. Oh, glória. Amém, amém? Glória a Deus. Honra ao Senhor com teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros de fartura e transbordarão de vinhos os teus lagares. Amém, irmãos? Aqui o Senhor fala que quando a gente oferta a Deus as nossas primícias, né? Deus se agrada disso. E quanto mais nós honramos a Deus, mais Ele nos surpreende, mais Ele nos honra também. Agora eu vou abrir aqui, você não precisa abrir não, eu vou abrir aqui em 2 Coríntios, quem quiser abrir, 2 Coríntios, deixa eu ver aqui, cadê? 2 Coríntios 9, versículos 7 e 8. Amém, irmãos? Eu vou ler aqui. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda a boa obra. Amém, irmãos? Confirmando o que foi dito lá. Se a gente ofertar ao Senhor, Ele nos abençoa. Ele está sempre aberto a nos abençoar. Os irmãos que forem ofertar ou dizimar, podem, por favor, ofertar em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, e Deus recompensará, e o Senhor recompensará. Amém, irmãos? Eu retorno para a pastor dele. Deus abençoe. Amém. Aleluia. Deus é bom. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém, igreja? Só um minutinho, que hoje eu estou na parte de som também. Glória a Deus. Deus Deus. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome, Pai. Bendito seja o teu nome. Abra sua Bíblia, meus irmãos, em Marcos 14, Marcos 14, a partir do versículo 1. Quem achou, diga amém. Vou orar aqui também, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Marcos 14, versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Está de óculos, irmã Regina? Lê do 14, versículo 1 ao 9, por favor. Marcos, capítulo 14, a partir do versículo 1 até o 9. Do 1 ao 9? Isso, por favor. É para mim, né? É para você ler, irmã. Em nome de Jesus. A unção em Betânia. E dali a 2 dias
amou os tais, ela fez boa obra, porque sempre tem esforços conosco e podeis fazer bem quando quiser, mas a mim nem sempre temos. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Glória a Deus, pode se sentar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. Me coloco diante do teu trono, Pai. Para que o Senhor venha falar, Pai, fortemente aos nossos corações essa noite. Que a tua palavra seja ministrada ao coração do meu irmão aqui presente, dos meus irmãos que estão assistindo ou que irão assistir no decorrer dos dias, semanas, meses. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de levar o teu evangelho, Pai, a todos aqueles que querem ouvir. E eu te peço, Pai, que o Senhor venha com as tuas mãos, meu Deus, sobre aqueles que ainda não te conhecem, Pai. Então envie, Pai, servos, temente a tua palavra, para estar evangelizando essas pessoas, Pai. Aqueles que por algum motivo se afastaram dos seus caminhos, Pai. Nós oramos para que eles retornem ao primeiro amor, de onde nunca deveriam ter saído. A minha oração, Pai, também é que o Senhor, Pai, venha falar fortemente ao meu coração nessa noite. E que haja, sim, Pai, o teu mover. E na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu repreendo agora todo ladrão de palavra. Que nós possamos imaginar, Pai, que nós possamos, versículo a versículo, entender o significado dessa mulher, o sentido no qual ela apareceu aqui, Pai, em alguns evangelhos, Pai. Ah, meu Deus, fala fortemente aos nossos corações, em nome de Jesus Cristo, amém. Aos irmãos que estão assistindo, a graça e a paz sejam com vocês, em nome de Jesus. Eu convido os irmãos que forem ceiar. Se você na sua casa tiver um copinho de suco de uva e um pão, separe. Que depois da palavra nós vamos estar ceando, em nome de Jesus Cristo. Amém, igreja? Amém. Meus irmãos, aqui nós vamos falar de uma mulher. Mas antes de falarmos dessa mulher, o versículo 14, o capítulo 14, o versículo 1, ele começa da seguinte forma: e dali 2 dias era a Páscoa, ou seja, 2 dias antes da Páscoa, a festa dos pães, os ázimos. E ali estavam a cidade de Jerusalém cheia. Estavam os principais sacerdotes, os principais escribas ali. E eles estavam tramando em prender Jesus e levar na cruz a sua morte. Eles estavam tramando a morte de Jesus Cristo. Mas ali naquele momento que haveria uma festa, a festa de Páscoa, Jerusalém ficava cheia. E ali vinha vários soldados romanos, Herodes e todo o governo. Eles se locomoviam para Jerusalém para ali participar. Só que os sacerdotes ali, eles estavam tramando contra Jesus. Eles estavam tramando em prender Jesus Cristo para que ele fosse julgado e morto na cruz do Calvário. Só que interessante que eles esperaram, versículo 2, eles esperaram, eles queriam que a festa acabasse para não dar aquele alvoroço todo. Porque Jesus, ele tinha muitos o quê? Seguidores. Jesus tinha muitos seguidores, pessoas no qual, na trajetória de Jesus, acompanharam, presenciaram vários e vários milagres. E um deles
Eu posso dizer que é um dos maiores milagres. É o que? Quando Jesus ressuscita Lázaro, justamente o irmão de Maria. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então os sacerdotes estavam tramando para prender Jesus. Mas olha que interessante, isso era em Jerusalém. Olha o versículo 3. Estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. Vamos parar nesse versículo. Olha que interessante. No versículo 3 de sua Bíblia, o texto aqui está mencionando o nome dessa mulher. Está dizendo o nome dela? Não. Está dizendo como veio, no meu está como veio uma mulher. Antes de os sacerdotes tramar contra Jesus, Jesus já tinha falado com os seus discípulos que ia chegar a hora dele ser preso e morto na cruz do Calvário. Não só os homens, eles podiam estar tramando, foi o que eles fizeram, mas era um propósito do Deus Altíssimo. Era chegada a hora que tudo aquilo que Jesus ele passou, tudo aquilo que Jesus ele caminhou, se resume na cruz do Calvário. Então, os sacerdotes foram somente uma peça para que eles viessem cumprir. Mas antes da Páscoa, antes deles trabalharem, Jesus já tinha alertado os seus discípulos. Mas tudo tinha que ser cumprido na palavra. Tudo tinha que ser cumprido, meus irmãos. Por que eu preciso dizer isso? Porque agora nós vamos entrar nessa mulher. Interessante, quando eles estavam clamando ali, Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Por isso que é bom a gente olhar a palavra, versículo a versículo, para entendermos. Se Jesus estava na casa de Simão, o leproso, a pergunta que eu faço, será que Simão, ele estava com lepra ainda? Não. Naquela época, uma pessoa que estava com lepra, ela não podia ficar com outra, sim ou não? Mas o texto que Marcos ele fala, ele descreve como Simão, o leproso. Veio uma mulher então e trazia um vaso de alabastro. Mas Jesus estava na mesa. Jesus estava na mesa para jantar. Enquanto os sacerdotes, aqueles que conheciam da lei de Moisés, eles estavam tramando a morte de Jesus. Em Betânia tinha uma família que estava preparando um jantar para Jesus. Olha que interessante. Enquanto havia pessoas que queriam a morte de Jesus, em Betânia havia uma família que estava preparando um banquete para Jesus, para o receber. E aqui fala, sentado à mesa, em casa de Simão. Quando em Jerusalém Jesus estava sendo odiado, em Betânia Jesus estava sendo o quê? Amado. Enquanto em Jerusalém as pessoas estavam perseguindo, em Betânia Jesus estava sendo recebido. A pergunta que eu faço hoje, eu farei várias perguntas. Você
à mesa para ceiar com você, para jantar contigo? Você tem preparado a mesa para tomar um café com Jesus? Hoje em dia nós não fazemos isso mais. Hoje em dia muitas pessoas não oram na mesa abençoando aquele alimento. Uns vão almoçar na sala, outros vão almoçar no quarto, outros vão almoçar na mesa, e a família ela fica em cada canto. Mas voltando aqui para a palavra, o texto não fala o nome dessa mulher, mas olha só no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 3, vamos lá, João, capítulo 12, versículo 3. João 12, 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhes os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, ele já fala o nome de Maria. Maria era irmã de Lázaro. Maria era irmã de Marta. Nós estamos falando dessa Maria. Nós vamos falar um pouquinho dela, amém? Eu quero colocar algumas observações aqui. Maria, o nome de Maria, ela aparece 3 vezes nos evangelhos, somente 3 vezes na Bíblia, aos pés de Jesus. Por 3 vezes Maria vai estar aos pés de Jesus. Olha a primeira vez que Maria ela está aos pés de Jesus, em Lucas capítulo 10, versículo 39. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 10, Aleluia. Eu vou ler a partir do 38. E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome de Marta, o recebeu em sua casa. Olha o 39 agora. E tinha essa uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. O que Maria estava fazendo aqui? Ela sentou aos pés de Jesus para aprender com Jesus, para ouvir a Jesus. A gente tem que entender a trajetória dessa mulher. Ela apareceu aos pés de Jesus pela primeira vez para aprender com Jesus. E olha a segunda vez no qual Maria ela se sentou aos pés de Jesus. Vamos para João capítulo 11. Versículo 32. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu a chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Vamos parar aqui. Maria, então, pela segunda vez, estava aos pés de Jesus para o quê? Chorar o luto, chorar a morte de seu irmão Lázaro. Sabe, meus irmãos, o único lugar que você possa estar para estar chorando é diante dos pés de Jesus. O único lugar que você vai encontrar refrigério, consolo, pode ser na dor do luto ou qualquer outra dor, é nos pés de Jesus. Não há outro lugar
Pastor, no momento mais difícil da minha vida, eu estava sozinha. Eu não tinha ninguém para falar comigo, eu não tinha ninguém para me abraçar, eu não tinha ninguém para conversar. Maria, ela estava aos pés de Jesus. Ela chorou a dor do luto. E eu não quero entrar nessa palavra, mas Jesus, ele estava a caminho. E aí ele recebeu a notícia que Lázaro, ele tinha o quê? Morrido. Passaram alguns dias até Jesus chegar no lugar. E Jesus ali, ele operou um dos maiores milagres, que foi ressuscitar o morto. E Lázaro, ele voltou a viver. Amém? E a terceira vez foi onde nós vimos, onde nós vamos voltar, que é a palavra principal em Marcos 14. Vamos voltar lá, em nome de Jesus Cristo. Marcos 14. Então Maria, ela estava ali aos pés de Jesus, agora para agradecer. Agradecer o que, pastor? Agradecer por Jesus ressuscitar ao seu irmão. Ela tinha uma gratidão por Jesus. E ali naquela mesa estavam ali os discípulos. Estava Simão, o leproso. Estava Lázaro, recém-ressuscitado. Junto ali com os discípulos, todos eles. Enquanto Marta, ela estava servindo, Maria tomou uma decisão. Jesus estava à mesa e Maria tomou uma decisão. Ela pega um vaso de alabastro, dentro tinha o que? Nardo puro. Então ela quebra esse frasco, esse vaso de perfume e derrama sobre a cabeça de Jesus. E por que Maria, ela quebrou o vaso? Para nos sobrar uma única gota dessa essência. Versículo 4. Aleluia. E depois que ela derrama o perfume sobre a cabeça de Jesus, aquele perfume ele escorre até os pés de Jesus, e ela com os seus cabelos enxuga os pés de Jesus. Versículo 4. E alguns houve que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Na sua tradução está igual a minha? A minha é traduzida na linguagem fiel para irmãos. Olha que interessante que Maria ali, ela despeja até a última gota desse perfume. E ali houve uma pessoa no qual foi liderado por Judas Iscariotes. Olha só que aqui está no plural. Houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram: para que se fizesse desperdício do dinheiro. O texto que acabamos de ler, meus irmãos, está falando de Judas Iscariotes. E nos outros evangelhos, a palavra de Deus mostra que era ele. Nesse versículo em si não está falando. Mas em João 12:4, deixa clara a indignação de Judas Iscariotes. E a profissão de Judas era o quê? Tesoureiro. Então Judas, ele entendia de dinheiro, ele entendia de mercadoria. E ele sabia que aquele perfume, aquele aroma, aquele líquido que estava ali naquele vaso era precioso. Para falar um pouco desse perfume, do nardo puro, as jovens, elas trabalhavam e elas compravam gotinha por gotinha para colocar dentro do recipiente, para quando chegasse a época do seu casamento, ela usasse esse perfume. E aqui Judas, ele sabia o valor desse perfume.
dizendo, olha só, porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-los para quem? Aos pobres. E murmuravam contra ela. Uma das piores coisas é a murmuração, meus irmãos. Principalmente vindo da parte daqueles que conhecem a Jesus. Ah, eu não vou fazer aquilo daquele jeito. Talvez o seu pastor, o seu líder pediu para você fazer dessa forma, você vai e fala, ah, mas dessa forma, pastor, não vai ficar legal. Você tem que fazer desse jeito, você está murmurando. Murmurar é a mesma coisa que você falar para aquela pessoa, se você estivesse no lugar dela, você faria melhor. E é isso que Judas ele está falando. Ao invés de você gastar esse perfume, jogando, quebrando na cabeça e colocando, deixando derramar na cabeça de Jesus, você podia estar dando aos pobres. Quem disse que Judas aqui estava se importando com os pobres? Não! Judas ele não estava se importando com os pobres. E eles murmuravam contra ela. Olha só, além de eles ficarem indignados com Maria, eles começaram a murmurar. Então Jesus ele sai em defesa de Maria. Uma observação: Judas Iscariotes, na Bíblia, a Bíblia mostra ele como um ladrão. Amém? Está em João 12 também, se tiver a oportunidade vocês leem. O intuito de Judas ali não era dar aos pobres. Ele sabia que estava desperdiçando algo de valor. Para vocês entenderem, era muito dinheiro. A pessoa tinha que trabalhar muitos e muitos anos para conseguir 300 em dinheiro daquele líquido, daquele perfume. E essa mulher deu o melhor que ela tinha para Jesus. Ela tinha gratidão. Ela tinha um amor por Jesus. Versículos 6 e 7. Jesus, porém, disse: deixa, por que a molestais? Ela me fez boa obra. Por que me molestar essa mulher? Ela está fazendo boa obra. Jesus ele sai então em defesa de Maria. A pergunta que eu faço para você que está assistindo, a vocês que estão presentes: o que você tem feito para Jesus? O que realmente você está fazendo para Jesus? Os discípulos que caminhavam com Jesus, eles tinham que aprender com aquela mulher que estava com o coração puro, um coração de agradecimento, de gratidão. E ela quis dar o melhor para Jesus. Ela queria ungir com um propósito. Há um propósito quando ela ungiu a cabeça de Jesus ali. Mas houve ali, liderado por Judas, murmurando, indignado e molestando a mulher. Por que molestais? Ela está fazendo boa obra. Maria, ela fez o seu melhor, meus irmãos. Aquele perfume ele era caríssimo. Ela quebra então e despeja até a última gota. Ela fez e deu o seu melhor que tinha de mais valioso. Murmuraram contra ela, ficaram indignados, molestaram contra ela, e as críticas eram lideradas, como eu disse, por Judas. Em João 12, o texto nos mostra que a máscara de Judas, eu convido os irmãos depois a ler João 12, que a máscara de Judas Iscariotes ela cai, e a Bíblia ela relata e diz que Judas era ladrão. Judas então, querendo apropriar desse dinheiro, ele estava interessado em 300
e dinheiro, mas por 10% ele vende a Jesus. Olha que interessante. Por 30 moedas, Judas vende Jesus. Do que valia aquele frasco? Maria, ela não estava se importando com o valor daquele frasco, mas ela estava com o coração para receber e para dar aquilo que ela recebeu. Eu quero entrar em algo, meus irmãos. Se disserem para você deixar de orar para os seus filhos que não tem solução, se disserem que não tem mais saída, se disserem que é para você parar de orar, repreende. Repreende essa palavra. Enquanto você estiver aqui nesta terra, mesmo seu filho, a sua filha, seu sobrinho for de maior, esteja intercedendo, esteja orando, esteja agradecendo, porque é o poder na oração daqueles que clamam pelos seus familiares. Sabemos que a Bíblia é feita de escolha. Deus nos deu o livre-arbítrio, como foi ministrado aqui quarta-feira passada. Mas o poder da oração faz com que a oração do justo, ela chega no trono de Deus, e Deus reconhece aquilo que você está fazendo, aquilo que você está clamando. Jesus, ele reconheceu aquela mulher. Ele reconheceu o que aquela mulher tinha feito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deixa eu tentar colocar aqui de novo. Fica assim. Não tem problema. Ele reconheceu. Ele reconheceu, meus irmãos. A obra de Deus também é assim. A obra. O que seria a obra de Deus, pastor? É você estar fazendo algo para Deus. Ah, mas eu preciso estar fazendo algo para Deus, eu tenho que estar em uma igreja. A palavra de Deus fala que você tem que estar em uma congregação, sim. Mas a obra de Deus você pode fazer em qualquer lugar. Você não precisa. Se Deus te chamou como missionário, você não precisa. Ah, pastor, Deus me chamou como missionário, mas eu não tenho dinheiro para atravessar o continente. Sabe o que Deus vai dizer para você? Filho, se eu te dei o chamado de missão, atravessa a rua, vai entregar para o seu vizinho. Você não precisa atravessar o continente, só atravessar a rua, atravessar a cidade, atravessar o bairro. Você está fazendo a obra de Deus, e quando você faz a obra de Deus, meus irmãos, irá levantar vários Judas na sua vida. Irá levantar pessoas que irão te criticar. Irá levantar pessoas que vão dizer: para que você está fazendo isso com essa pessoa? Ela não tem mais jeito. Irá levantar pessoas dizendo: acaba com isso. Não vale a pena. Para que você vai gastar dinheiro vindo à igreja, sendo que você pode pregar ali em um lugar? Para que você que é missionário? Você vai fazer missões, você não pode estar naquele lugar. Para que você vai fazer a obra? Haverá muitos Judas Iscariotes tentando roubar os sonhos, os projetos de Deus na sua vida. Maria, apesar das críticas, ela não parou, ela continuou fazendo. Ela limpava os pés de Jesus com seus cabelos, e a palavra de Deus fala que o perfume, o aroma, a essência estava naquele lugar todo. A essência estava naquele lugar. Vocês estão entendendo? Quando o bom perfume é derramado sobre nossas vidas, o aroma não fica somente em nós, ele é espalhado, todas as pessoas sentem da presença do aroma
quem estava lá. Olha que interessante, ela não estava ali para agradar a Simão, o leproso, ela não estava ali para agradar a sua irmã Marta, ela não estava ali para agradar a Lázaro. Podia ter falado, eu vou fazer um jantar aqui comemorando que Lázaro ressuscitou, ele está com a gente. Não, ela estava ali para agradar a Jesus Cristo. Você não tem que fazer as coisas para agradar o homem, não. Você não tem que fazer as coisas para agradar o seu filho. Você não tem que fazer as coisas para agradar uma pessoa da sua família. Se você faz, é porque você ama eles. Se você faz, é porque você talvez quer honrar eles. Mas antes de honrar todos eles, você precisa honrar Jesus Cristo. Você precisa reconhecer que nada adiantaria Maria. Esse jantar foi com um propósito que nós vamos ver, mas nada ia adiantar se Maria fosse para agradar aquelas pessoas que estavam ali. Então ela derramou mesmo, derrama o seu melhor sobre Jesus, derrama, apresenta Jesus todas as coisas. Você vai receber Cristo. Meus irmãos, eu vou dizer algo sério para vocês aqui. Tem dia que eu fico moído. Só Deus sabe as coisas do qual o pastor tem passado. Só Deus sabe. Os ataques, as lutas. Mas sabe de uma coisa? Quanto mais vem lutas, quanto mais vem desafios, e quanto mais aparecem pessoas para tentar acabar com aquilo que Deus colocou no meu coração, mais Deus me faz forte, mais de Deus eu me aprofundo, mais intimidade de Deus eu tenho, mais convivência com o Pai eu tenho, mais eu oro, mais eu busco, mais eu leio a palavra. Não são os problemas que vão me afastar de Deus, não são as tribulações, não são as críticas. Porque não tem como afastar Deus da minha vida, sendo que Deus é dono da minha vida. É Ele que vai conduzir. E muitas das coisas no qual nós passamos, meus irmãos, é para que nós possamos aprender, para que nós possamos crescer. Jesus ensina até a gente ser firme com as palavras que nós declaramos. Então as críticas, sabe o que eu faço? Eu repreendo, porque não há nenhuma palavra de maldição sendo lançada sobre a minha vida. Antes dela chegar até os meus ouvidos, até a minha mente, para tentar chegar ao meu coração, há um revestimento da palavra de Deus em Efésios 6:10. Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue. Aleluia, voltamos à palavra. Ela fez para agradar a Jesus Cristo. O coração dela estava cheio de quê? De alegria. E o que nós estamos fazendo para agradar a Jesus? O que você faz hoje para agradar a Jesus? É uma pergunta agora que eu vou deixar você se refletir. Ao levantar todos os dias, imagine, a palavra de Deus fala que os olhos do Senhor estão a todo momento vendo as coisas que nós fazemos. Será que as coisas que nós estamos fazendo estão agradando a Jesus? É algo sério, né? Porque a gente não percebe o que a gente faz no decorrer. Por isso que a palavra de Deus ela é necessária. Por isso que quando você busca a Deus, quando você busca o entendimento da palavra, o Espírito Santo te enche de todas as coisas necessárias para preencher aquilo que você precisa durante o dia. É como se fosse uma bateria desse microfone. Na medida que ele vai trabalhando, eu vou falando, a bateria, a carrinha, ela vai acabando.
E eu preciso colocar na tomada para que ela venha carregar. Assim o Espírito Santo faz conosco. Na medida que nós estamos sentindo cansaço, Ele nos faz forte. Na medida que nós estamos com medo, Ele traz para a gente segurança. Na medida que nós estamos sentindo dor, Ele traz cura. Na medida que nós estamos sentindo acuados, Ele traz o quê? Ele traz a segurança. Ele traz o alívio. Ele traz, sabe o quê? Na vida de muitos, livramentos. Livramentos. Quantos livramentos nós já tivemos? Eu falo, se todos nós tivéssemos óculos 3D, infravermelho, a gente pudesse ver o mundo espiritual, meus irmãos, a gente, sabe, ia ver que o mundo espiritual é muito mais real do que a gente imagina, sabe? É muito mais real. E ele a todo momento. E quando a gente está lá no finalzinho da bateria, precisando carregar e não temos força, Ele pega nas suas mãos lá, te levanta e diz: filho, filha, eu estou com você. É eu que trago força, é eu que te sustento, é eu que te carrego nos momentos no qual você está fraco, é eu que te dou comida quando você está com fome. É Jesus que virou e falou: deixai, porque molestais. Ele está fazendo boa obra. E olha o que o verso 8 está dizendo: esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo. Olha que interessante. Olha que palavra poderosa. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Maria, ela fez o tempo certo. Nós vimos lá no início, no capítulo 14, versículo 1. Há 2 dias antes, ele estava tramando para matar Jesus. Jesus já falou com os seus discípulos, fazendo o resumo que nós temos aqui. Eles tramaram, mas Jesus, ele ficou sabendo de Lázaro, mas demorou um tempo. Jesus então foi a caminho, Lázaro estava enfermo, Lázaro veio a falecer. Jesus seguiu o caminho, Jesus ressuscitou Lázaro. Veio uma mulher ali, Jesus estava à mesa. Ela deu o seu melhor, ela deu o bom perfume a Jesus, ela ungiu a Jesus. Olha o propósito aqui, meus irmãos, tudo isso que passou aqui foi para ungir o meu corpo para a sepultura. Olha o que Jesus está dizendo. Ela fez o que podia. Nós temos que fazer para Jesus tudo aquilo que nós podemos. Jesus não quer nada, Jesus não quer nem pouco nem muito. Jesus quer que você faça e dê somente o seu melhor. E saindo um pouco aqui da palavra, por exemplo, Jesus ele foi morto. Ele morreu na cruz do Calvário. Nós já pregamos sobre isso. Aí colocaram ele, José de Arimateia, virou para Herodes, ele virou e falou: olha, eu tenho um lugar ali que eu queria colocar Jesus. Eu tenho uma sepultura ali. Agora imagina, foi permitido, Jesus foi ali, sepultado, colocaram uma pedra. Depois mata. As mulheres foram ali, prepararam o perfume para levar, para ungir, colocar o perfume, porque na
do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Maria fez o tempo certo. E Jesus estava dizendo e afirmando que a atitude dela, o qual ela fez, seria lembrada em todos os tempos, no qual nós estamos relembrando agora, estamos pregando agora, assim como muitos e muitos e muitos estão ministrando essa palavra. Maria está sendo lembrada. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a ficarem sobre os seus pés. Glória a Deus, glória a Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O que é fazer o melhor? O que é dar o melhor para Jesus? Em seu coração, o que é melhor para Jesus? É o momento no qual você e Deus agora entregue para o Senhor o seu melhor. Entregue o seu melhor para Jesus. Eu vou dar um momento para vocês refletirem. Aleluia. Será que o seu melhor está nos bens materiais? Será que o seu melhor está numa roupa? Será que o seu melhor está no carro que você comprou? Se for, apresente ao Senhor. Apresente ao Senhor. O que você não pode deixar de fazer é deixar para depois o que você pode apresentar agora. Por que eu pedi os irmãos para preencherem o papelzinho de pedido de oração? Porque você não pode deixar para depois o que Deus quer fazer agora. Você não pode deixar para depois o que Deus está dizendo para você fazer agora. Senhor eterno Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, nos colocamos diante da Tua presença, do Teu trono de glória, meu Deus, e reconhecemos o Senhor, Pai, como nosso Senhor e Salvador. Eis aqui Maria, Pai, que ela deu o seu melhor, Pai. Ela deu o que ela tinha de mais valioso, isso para uma mulher, Pai. É como fosse um ano de trabalho para ela adquirir essa quantidade de perfume de nada puro. Meus amados, imaginem uma mulher trabalhando um ano inteiro, para conseguir aquela quantidade de perfume para ser derramada sobre a cabeça de Jesus. Um ano de trabalho. É um ano você trabalhando ali talvez 8 horas, 12 horas, para você chegar no final do dia e me dar aí uma gota de nada para eu colocar no meu potinho. Só nós que conhecemos o nosso trabalho, o que nós fazemos durante o dia, o cansaço, tanto mental quanto físico, acordar cedo e dormir tarde, fazer os afazeres de casa. Agora você imagina essa mulher, ela derramando, ela quebrou o vaso, porque ela queria que a última gota fosse derramada em questão de honra ao Senhor Jesus.
holofotes. Jesus não quer. Ei, quem quer aparecer mais que Jesus acaba que vive na escuridão porque não encontrou a luz de verdade. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. O que nós estamos vendo nesse cenário aqui é fruto daquilo que tem que ser cumprido. O amor de muito vai se esfriar. Agora, se eu e você não buscar o Senhor em espírito e em verdade, se eu não clamar por meus filhos, pela minha família, quem vai irá clamar? Precisamos lutar, precisamos orar, precisamos investir em oração, jejum, palavra. Mas há um reconhecimento antes de tudo que eu falei. Você precisa adorar, você precisa glorificar, você precisa exaltar, você precisa reconhecer, você precisa aceitar. Um só, não vários, um só Deus, um só homem, Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Deus. Eu quero convidar a irmã Égila para estar aqui à frente. É o momento agora, meus irmãos, da Santa Ceia do Senhor. Já estamos terminando. Glória a Deus. Glória a Deus. Apresenta, levanta a bandeja, vamos fazer de forma diferente hoje. Só está nós aqui, você de casa. Você de casa que está com um pãozinho, com um suquinho. Em nome de Jesus. Eu convido os irmãos a se auto-examinarem. Alguns segundos para você se examinar a si mesmo. Se é algo que você precisa pedir perdão, esse é o momento. Esse é o momento. Esse é o momento. Aleluia. 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 1 Coríntios capítulo 11. Verso 23, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei isto, é o meu corpo que é partido por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Olha o que a palavra está dizendo: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim come desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não servindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Isso aqui é a morte, tá, meus irmãos? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Glória a Deus. Glória a Deus. Estende suas mãos para a bandeja. Senhor meu Deus, Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por cada irmão aqui presente, os que estão assistindo. É um momento no qual tão precioso, Pai, que a tua igreja estará ceando com o Senhor. Nós te agradecemos por tudo, Pai. E damos graças, Senhor, pelo pão, damos graças, Senhor, pelo suco, Pai. E nesse exato momento damos graças, Pai, porque esse pão representa o teu corpo, amado Jesus. E esse suco, Pai, representa o teu sangue, Pai. Graças te damos, Senhor, e agradecemos por essa oportunidade de estarmos ceando, Pai, com a tua igreja, Senhor. Agradecemos por tudo, Pai. Somos gratos. A palavra que tu colocou no meu coração, eu falo aos meus irmãos, e a mesma palavra que eu falei e ministrei aqui, Senhor. Gratidão. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode dar seguindo aos irmãos que se for dizer em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vou dar mais um momento aos irmãos. Aleluia. Aleluia. Obrigado, meu Deus. Graças te damos, Senhor, porque o Senhor é bom. Graças te damos, Pai, pela palavra. Graças te damos, Pai, pelo teu cuidado. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Aleluia. E tendo dado graças, o partiu disse: levanta o seu pão, meus amados. Tomai e comei, isso é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Comemos do pão. Glória a Deus. Eu convido os irmãos a trocarem o seu cálice uns com os outros. Senhor Deus, obrigado. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebemos do cálice, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Comece a exaltar o Senhor. Comece a dizer palavras ao Senhor. Comece a agradecer ao Pai. Ah, meu Deus, obrigado, Senhor. Porque Tu és bom, Pai. Tu és bom, Senhor. Obrigado, meu Deus. Ah, Jesus amado. Ah, Pai. Bendito seja Aleluia. Sim, meu Deus. Obrigado que por suas pisaduras nós somos sarados. Obrigado porque o teu bom perfume está em nossas vidas.
Pai, somos mais que vencedores. Em Ti, Senhor, possamos cada dia, Pai, viver e romper em fé. Pai, é o Teu sangue, Pai. Eu ministro agora o sangue de Jesus sobre a vida dos meus irmãos. Tudo que eles, Pai, pediram, Pai, tudo que eles têm pedido ao Senhor em oração, Pai, eu ministro agora e consagro, Pai, no Teu altar, no Teu trono de glória, Pai. Que venha prevalecer a Tua vontade, Pai, que é boa, agradável e perfeita em nossas vidas. Ah, meu Deus, Pai, mas que ah, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado. Eu ministro agora o sangue de Jesus na entrada de nossa casa, Senhor. Eu ministro o sangue de Jesus sobre a vida de nossos filhos e de suas famílias. Eu ministro agora, Pai, o sangue de Jesus sobre o bairro do Fim de Guerra. Eu ministro e oro por cada familiar, por cada família estabelecida nesse bairro. Eu oro por cada igreja, Pai, desse bairro, Pai. Eu oro pelos meus irmãos em Cristo. Ah, Pai, e todos cantam e todos te adoram até os confins da terra. Nós reconhecemos que o Senhor é soberano sobre toda a terra, sobre todos os lugares. Não há outro como tu, Senhor. Nós reconhecemos assim como Ana, assim como Maria. Nós reconhecemos e a nossa palavra essa noite é de gratidão, meu Deus. Obrigado, meu Deus, meu Pai, pelo alimento, pela casa, pelo trabalho, pelo sustento. Obrigado, meu Deus, meu Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus, meu Pai. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus Cristo, a igreja diz: glória a Deus. Glória a Deus. Antes de terminarmos, irmãos, eu quero deixar alguns recados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias aqui na terra. Nós sabemos que vamos encontrar muitas dificuldades, momentos no qual precisamos estar agindo. Como assim agir? Esteja em oração, esteja buscando ao Senhor a todo momento, não somente nos dias de culto, mas todos os dias da sua vida. Clame ao Senhor, ore, determine e toma posse. Ore por aquilo. A sua oração vai chegar aos céus e toma posse e declara. Eu quero deixar alguns recados. O culto de quarta-feira começa às 19 horas, culto de cura e libertação. Às 19 horas o Senhor tem uma palavra para você. Todas as quartas-feiras, às terças-feiras, irmãos que são membros da igreja ou algum irmão que queira aconselhamento e não tem ainda um pastor ou alguém, um líder, quiser conselho, toda terça-feira haverá um espaço aqui na igreja que o pastor está orientando, aconselhando. E também isso pode ser através do WhatsApp, ou reunião online, seja o que for. Mas não deixe de estar procurando, não deixe de buscar ajuda da oração. É muito importante essa comunhão. É muito importante. Nós não conseguimos nada sozinhos. Nós somos o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça. Mas para que esse corpo venha funcionar, precisa dos membros.
Porque corpo, membro separado, ele apodrece, ele morre. Amém? Então, todas as terças, 18 horas, como faço, pastor? Ou você manda mensagem pelo WhatsApp marcando com a irmã Edna, ou você pode estar mandando mensagem para mim mesmo: pastor, eu preciso conversar com o senhor algo, e não pode ser por telefone. A gente vai agendar, se for algo de emergência, a gente olha o horário, a gente vai na mesma hora. Eu sei que Deus ele vai providenciar o horário, mas não deixe de buscar. Nós queremos estar perto de vocês, queremos ajudar. Mas não deixe. Só o pastor vai saber se você vai querer ajuda, se você falar. O pastor é um amigo, ele é pai, ele trabalha, ele cansa, é assim como vocês. Mas o pastor, ele foi separado de Deus para estar fazendo esse papel de cuidar das suas ovelhas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus também, meus irmãos, você que precisa de oração, você que precisa de oração para alguém que te pediu e você não está sabendo lidar com a situação, pode estar passando o meu contato também, tá? Em nome de Jesus Cristo, esteja orando. Eu quero falar para os irmãos aqui presentes, campanha dentro de igreja. Nós vamos começar algumas campanhas, mas não livre disso. A campanha que nós vamos começar aqui não é pedindo dinheiro, amém? É um propósito com Deus, tá? Eu já deixo bem claro isso, bem claro. E eu tenho orado, e quando eu oro, o Espírito Santo fala no meu coração, e quando nós oramos no mesmo propósito, o Senhor está ali. E a campanha que eu quero fazer, não sei a data que nós iremos começar. Eu vou apresentar, já bem colocado diante do trono de glória, mas eu quero seus irmãos. Tem um nome, é Cartas para Deus. Como vai ser essa campanha, pastor? Nós vamos marcar um dia, seja no domingo, eu vou olhar, possivelmente aos domingos. Nós vamos marcar 4 domingos, ou 5, que Deus colocar no meu coração. E vocês vão escrever uma carta para Deus. Pastor, mas eu posso fazer isso orando? Pode. Pode. Mas quando você faz um voto, assim como foi ministrado na palavra de Deus no ano passado, Ana fez um voto com Deus, com Samuel, e ela recebeu. Nós vamos fazer a campanha, mas nesse intuito, para a igreja juntos estar orando no mesmo propósito. Vocês vão fazer uma cartinha para Deus mesmo, e nós vamos colocar, e eu vou apresentar toda essa carta, em nome de Jesus, para o Senhor. E eu tenho certeza, a única coisa que eu peço aos irmãos, se Deus já abençoou, por avisar, porque a gente tem que testemunhar, amém? Os pedidos de oração, eu vou estar levando para casa, vou fazer diferente. Eu não vou deixar a caixinha aqui na igreja. Eu vou estar levando, todos os dias eu vou estar orando. Essa semana eu entro em jejum. Eu vou estar em jejum. E eu vou estar orando por cada pedido de oração aqui. Eu tenho certeza, meus irmãos, que Deus fará grandes coisas e vocês vão testemunhar. Em nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé para a bênção final. Aleluia. Faz com a mãozinha assim, no sentido de receber. Eu aprendi isso com um pastor. Ele me chamava filho. É assim, para você receber a bênção, tem que fazer assim com a sua mãozinha. Aí eu fui e aprendi com ele. E isso eu estou levando todos os dias da minha vida. Sabe por quê? Quando você faz assim, você está dizendo para o Senhor: eu recebo tudo aquilo, Pai. Agora, quando você está fechado a receber, você não recebe. Vai determinar do seu coração se você quer receber ou não. Amém? Senhor eterno Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por mais um culto, Pai. Agradecemos pela tua palavra. Agradecemos, Pai, pelo teu cuidado. Agradecemos, Pai, por
cada irmão aqui presente, Senhor. Sou grato, Pai, por essas ovelhas. Sou grato, Pai, por cada uma delas, por ter confiado a mim, Senhor. Me dê, Pai, entendimento, Pai, sabedoria, conforme a Sua palavra, Pai, para que eu venha instruí-los no caminho, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o meu eu venha cair por terra, venha diminuir, mas que sempre a Tua palavra, através do Teu Espírito, venha falar com os meus irmãos, quando eu estiver aconselhando cada um deles, Pai. E que eles possam verdadeiramente entender, Pai, que somente é o Senhor que faça, somente o Senhor que opera, e nós somos aqui instrumentos vivos, Pai, em Tuas mãos, somos bocas do Senhor nessa terra para levar o Teu Evangelho. É o Senhor que cura, não é o pastor, é o Senhor que liberta, não é o pastor, é o Senhor que faz o impossível, não é o homem que faz, e sim o Senhor, e sempre será o Senhor, e nós reconhecemos como a Tua igreja aqui, Senhor. Em nome de Jesus, leva os meus irmãos para casa em segurança, e que Deus abençoe a vida deles, a semana deles, em nome de Jesus. Eu os abençoo, meus irmãos, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus, que vocês tenham uma semana repleta de vitórias, em nome de Jesus. Vão em paz, que Deus abençoe.